Nem toda dor deixa marcas visíveis, nem toda fuga é covardia. E nem todo monstro vem do inferno. Você já sentiu como se tivesse nascido no lugar errado? Como se no exato momento em que saiu do útero, o mundo já estivesse contra você? Eu senti isso desde o primeiro segundo. Meu nome é Alissa. Tenho cabelo ruivo e olhos azuis que pararam de brilhar quando eu tinha uns 8 anos. Eu cresci numa casa em que o amor era um mito, como o Papai Noel. Minha mãe vivia trancada num silêncio amargo, bebendo, fumando, assistindo novela com uma garrafa de pinga no colo. Meu pai? Um monstro que gritava por qualquer coisa. Jogava pratos, ameaçava com cintos, batia na mesa e dizia que eu só existia para trazer vergonha. Meu irmão mais velho, Lucas, era um caso perdido, viciado, violento, imprestável. Tinha um quarto que mais parecia uma boca de fumo, um reduto de sujeira e destruição. Ele e os amigos dele ficavam lá dentro por dias, rindo, cheirando, se drogando com as portas trancadas e a música alta. Eu limpava o vômito deles, escondia as agulhas. Ninguém agradecia. Sabe o que dói mais? Não é só a dor física. É sentir que ninguém se importaria se você morresse ali, agora. Um dia, um dos amigos do Lucas, o Alisson, tentou me agarrar na cozinha. Eu tinha acabado de lavar a louça. Estava de costas. Ele encostou por trás, me prensou contra a pia e sussurrou com aquele bafo azedo. Já tem idade para isso, Ruivinha. Ele tentou levantar minha blusa. Quando gritei, ele tapou minha boca. A mão dele era suada, forte. Eu senti o estômago revirar. Foi instinto. Olhei para o lado. Tinha um espremedor de alho. Peguei e enfiei no olho dele com força. O grito dele foi como música. Ele caiu no chão, esperneando, ensanguentado. E eu corri como se o inferno estivesse atrás de mim. Mas o inferno já era minha casa. Vivi dias na rua, frio, fome, medo. Descobri rápido que o mundo não tem piedade por garotas como eu. Me escondia em becos, dormia em caixas de papelão, roubava comida. Uma vez, quase perdi a mão para um cara que me viu pegando uma maçã num mercadinho. Mas sobrevivi. Até a noite em que tudo mudou. Estava chovendo. Eu me escondi atrás de uma lixeira quando vi ele. Um homem alto. Muito mais alto que o normal. Loiríssimo. Olhos dourados como brasas acesas. Roupas negras que pareciam não molhar na chuva. Ele me olhou como se já me conhecesse. Você já sangrou demais para sua idade, ele disse. Quem é você? Alguém que pode mudar tudo, mas vai doer. Você vai me matar? Não, eu quero um pacto. Senti um arrepio subir pela espinha. Pacto? Sua alma. Em troca dou poder, abrigo, propósito. Mas tem uma condição. Você me ajuda a levar almas para o inferno. Olhei nos olhos dele. Não vi compaixão, mas vi verdade. Aceito. Ele sorriu. Os dentes eram perfeitos demais. E ali, Alissa morreu pela segunda vez. Lucien, esse era o nome dele. Meu novo mentor. Um demônio. Frio, calculista, sedutor. Ele me treinou para caçar os que mereciam punição. Pedófilos, assassinos, abusadores. Eu me tornei uma ceifadora. A primeira alma foi de um homem que estuprava as próprias filhas. Eu o amarrei com um cinto e cortei lentamente cada pedaço dele. Comecei pelas pálpebras, depois a língua. Só então fui pro pescoço. Lucien assistiu tudo de braços cruzados. Boa menina, ele sussurrou no fim, recolhendo a alma como quem guarda uma joia. Eu matei mais. Um por um. Cada morte era como arrancar uma parte podre de mim. Um dos alvos implorou por misericórdia. Chorei enquanto cortava os pulsos dele. Lucien tocou meu ombro. Sentir não te enfraquece, te humaniza. Sou humana ainda? Ele não respondeu. O tempo passou. Eu comecei a esperar por Lucien mais do que pelos nomes das vítimas. Ele aparecia mesmo quando não era missão. Às vezes, só para me olhar. Você está mudando, eu disse. Você também. Você sente algo por mim? Demônios não amam Alissa. Mas havia dúvida no olhar dele.
Então veio o dia em que tudo mudou. Um dos alvos era diferente. Um homem bonito, gentil, me tratou com carinho, me ofereceu vinho, me fez rir. Por uma noite, esqueci que eu era uma ferramenta do inferno. Quase dormi com ele. E aí Lucien apareceu, furioso. Atravessou o peito do homem com a mão nua. O som da carne rasgando ecoou como trovão. Você ia se deitar com ele? Sim, porque ele me viu como pessoa. Ele era só uma alma. E eu sou só isso para você também? Lucien largou o coração no chão. O som molhado dele batendo nas tábuas ecoou pelo quarto escuro. Ele deu um passo. E outro. Eu recuei até minhas costas tocarem a parede. Não por medo, mas porque meu corpo inteiro reagia à presença dele. Cada centímetro da minha pele queria ser tocado. Ele se aproximou, e o calor que emanava de seu corpo era sufocante. O cheiro de enxofre, sangue e algo mais, algo só dele, me deixava tonta. Você sente isso também, não sente? Sussurrei. Minha voz falhava. Meus batimentos estavam caóticos. Lucien encostou a testa na minha. Seus dedos tocaram minha bochecha com a delicadeza de quem segura algo quebrado. Eu não posso amar, ele disse quase como uma maldição. Mas você me arranca isso mesmo assim. E então ele me beijou. Foi como explodir por dentro. Minha boca respondeu a dele com fome. Nossos corpos se colaram. Minhas mãos subiram por seus ombros, pela nuca, e o puxei com toda a força que tinha. Ele me levantou com facilidade, colando meu corpo à parede. Nossas respirações se misturaram. Meu corpo queimava de dentro para fora. O mundo desapareceu. A única coisa que existia era ele. Era nós. As velas do quarto se apagaram sozinhas. As sombras dançavam. E eu não me importava. Ele se afastou um pouco, sim, ofegante, as pupilas dilatadas, os lábios vermelhos. Se eu continuar, não vai haver mais volta, nem para mim, nem para você. Eu encarei os olhos dele, sentindo o peito apertar e abrir ao mesmo tempo. Eu não quero voltar. Ele não hesitou mais. Me carregou até a cama como se eu fosse feita de fogo e pecado. Ali, naquela noite, nós não dissemos mais nada. Não era necessário. O toque dele era febril, faminto, mas havia uma reverência silenciosa entre cada gesto. Cada parte minha que ele tocava parecia finalmente viva, e cada vez que ele se perdia em mim, eu sentia que ele também estava se encontrando. Não foi só desejo, foi libertação. Naquela noite, entre sangue e sombras, entre o som distante de demônios gritando e o silêncio denso do quarto apagado, Lucien e eu nos tornamos um. Não havia mais pacto, havia escolha. Acordei com o calor dele ainda em minha pele. Meu corpo doía, de um jeito bom, como se, pela primeira vez, eu tivesse sido tocada com verdade, não com violência. Virei devagar, e Lucien já estava acordado, me observando em silêncio. Não dormiu? Perguntei. Não costumo. Mas com você, foi diferente. Toquei o peito dele, sentindo aquela energia viva, pesada e instável. Você se arrepende? Ele balançou a cabeça. Só de ter lutado contra isso. Eles vão vir atrás da gente? Já sabem. Vão tentar te destruir. Ou me quebrar por dentro. Houve um momento de silêncio. Então perguntei. Por que um demônio não pode amar um humano? Ele respirou fundo e respondeu com a voz firme. Porque para nós, humanos são inferiores. Nada mais do que peças num tabuleiro. Eles existem para serem enganados, usados e perderem suas almas. E o que você é? Um demônio treinado para caçar, manipular e colher essas almas, não para sentir, muito menos por alguém como você. Então por que ainda está aqui? Ele olhou nos meus olhos, sem hesitar. Porque você se tornou a única coisa que importa. Me apaixonar por você foi minha fraqueza. Ou sua força, corrigi, segura. Ele segurou minha mão com firmeza. A legião descobriu. Demônios mais antigos, feitos de ferro, fumaça e ossos, surgiram para nos destruir. Morgash, o líder, me olhou como se eu fosse um tumor. O amor corrompe, e você corrompeu um de nós.
Lucien foi capturado. Correntes queimaram sua carne, rasgaram suas asas. Me disseram: entregue sua alma, e o deixamos viver. Vão para o inferno, eu disse. Eles sorriram. Já está nele. Lucien estava no chão, preso por correntes forjadas no medo, as asas abertas, rasgadas por ganchos, os olhos ainda brilhavam como ouro derretido, mas ele sangrava. O inferno queria puni-lo por amar uma humana. E eu? Eu já não era humana há muito tempo, quando Morgoth me ofereceu a chance de salvá-lo, entregando minha alma e sumindo para sempre. Eu ri. Não sou a mesma garota que fugiu de casa com uma mochila. Eu sou Alyssa. E naquele momento, eu era a fúria viva. Vocês querem uma oferenda? Eu gritei. Então provem que merecem respirar o mesmo fogo que ele. Matei o primeiro demônio com um gancho no queixo, atravessando o crânio até o topo da cabeça. Outro tentou me cercar, e eu o degolei com as próprias correntes dele. Meu corpo foi coberto de sangue preto, quente, espesso. Gritei o nome de Lucien, e eles tremeram. E então... ele se levantou. As correntes se partiram. Os olhos dele queimavam em brasas azuis. Lucien estava sorrindo. Alyssa, eu tentei me controlar. Tentei não me entregar. Mas você... me corrompeu. Atrás dele, o próprio Belial, príncipe da vaidade e engano, apareceu em chamas. O ar se rasgou. Belial olhou para Lucien, satisfeito. Você não se perdeu. Você ascendeu. A paixão pela humana te libertou da obediência. Lucien se ajoelhou e então se ergueu. 2 novas asas surgiram, negras, gigantescas, gotejando poder. Ele foi marcado com o símbolo dos senhores. Agora, um mime-demônio de alta patente, tão poderoso quanto os 7 príncipes. Ele estendeu a mão para mim. Vem comigo, Alyssa, não como serva, mas como minha igual. Eu olhei para o chão do inferno, mas depois para a superfície acima, e finalmente para ele. Peguei a mão. Hoje vivemos entre os ossos e as chamas. Lucien governa regiões inteiras do inferno ao lado de Belial. E eu? Eu sou sua ceifadora pessoal, sua consorte, sua assassina. Quando uma alma foge, sou eu quem a arrasta de volta pelos cabelos. Quando alguém ousa falar contra Lucien, sou eu quem quebra a mandíbula. Você se arrepende? Ele me perguntou uma vez, enquanto vísceras pingavam das minhas mãos. A única coisa que me arrependo é de não ter descido antes. Ele sorriu. E o inferno tremeu. Somos 2. Amantes, monstros, deuses de um lugar que não aceita piedade. E se um dia você ouvir meu nome, reze. Ou não, rezar nunca salvou ninguém de mim.